Boa noite. Vocês passaram um dia bom? Mais ou menos? Ruim? Não importa como você começou o seu dia, o que importa é como ele vai terminar. E mesmo que você não tenha tido um dia tão bom, eu espero que na presença de Deus você possa encontrar tudo aquilo que você está buscando, procurando. Pegar a visão da peça? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. E eu queria que você se ajustasse aí na cadeira, abrisse o seu coração para o que Deus vai falar com você. Olha para quem está do seu lado assim, ó, e diga para ele assim, ó, se prepare, Deus vai falar contigo. Vai lá, Deus vai falar contigo, hein? Você confia? Você crê nisso? Deus vai falar com você. Deus tem uma mensagem especial para falar para você. Nós estamos orando por isso. Os nossos irmãos, funcionários desse campus, aqui de manhã, bem cedinho no culto, está orando por isso, orando por cada um de vocês. Eu tenho dedicado um tempo especial no dia para orar por vocês. E está sendo tão maravilhoso essa experiência, mesmo sem conhecê-los de perto. Tenho orado por cada um de vocês. Hoje aconteceu algo muito legal, eu pude conversar com vários de vocês, poder ouvir os desabafos, os pedidos, orar de uma maneira mais específica. Então saiba que nós estamos à disposição, mesmo que eu não estou aqui com vocês 24 horas, está aí o meu perfil no Instagram, e eu vou ter a alegria de poder trocar uma ideia contigo, conversar com você, orar por você. Deus tem movido no meio do seu povo, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por isso. Inclusive, fazendo como num culto de revelação, eu queria que a Rayane, a Emily Granzotto e o Lucas da Costa saiba que tem alguém especial orando por vocês. Tem anjos orando por vocês. Creia nisso. Você não sabe ainda quem está orando, mas você vai descobrir ainda nessa semana. Então, Rayane, Emily e Lucas, saiba que vocês são muito especiais e os seus anjos de oração estão orando por vocês. Vai terminar tudo bem, amém? Hoje o nosso tema, você conhece, você já sabe, confie. E eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, para a gente pedir as bênçãos de Deus sobre essa mensagem que vai começar agora. Pai querido, mais uma vez estamos aqui nessa noite, um ambiente tão agradável, no silêncio dessa hora, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. De tantas maneiras temos ouvido a Tua voz e temos percebido que o Senhor está agindo entre nós. Mais uma vez eu clamo, Pai, que se cale o homem, apenas a Tua voz, Teu recado seja ouvido e percebido nesta noite. Fale poderosamente ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com esse texto aqui, ó. Mateus capítulo 6, verso 22 até o verso 23, você conhece. Jesus ele diz assim, ó: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você já ouviu esse pensamento que diz assim que os olhos são a janela da alma? Já ouviram esse pensamento, esse ditado? Por que os olhos são a janela da alma? Para que serve uma janela? Janela geralmente são portais que conectam dois mundos, o de dentro e o de fora. Se você está dentro de uma casa e a janela está aberta, através dessa janela você consegue observar e perceber o mundo lá fora. Mas também se você está do lado de fora, através de uma janela aberta, você consegue ver um pouquinho do que há por dentro. Então a janela tem essa característica interessante, e os olhos também são assim. Através dos olhos você consegue enxergar o mundo exterior. Mas também quem está diante de você consegue enxergar um pouquinho de você através dos seus olhos. Já viu aquela parada que a gente pode até mentir com as palavras, mas os nossos olhos nos entregam? A gente não consegue mentir muito com os olhos, não. A gente percebe claramente, por exemplo, um casal de pombinhos que estão apaixonados. Não é verdade? Por quê? Porque existe o olhar apaixonado, cara. E ele se entrega, você não consegue disfarçar. Então, se tem um olhar apaixonado,
tem também aquele olhar fatal, né? Tem o olhar sensual. E tem o olhar daquele que pensa que é sensual. O cara até se esforça, mas não dá. Tem, por exemplo, o olhar 3:48. Você não sabe para onde o cara está olhando. E é difícil decifrar esse olhar. Tem um olhar de espanto. Tem um olhar de raiva. Misericórdia essa criança, né? É o filho do Chuck. Aí você tem um olhar de rejeição. E é horrível, né? Ser encarado com um olhar de rejeição. Mas você também tem um olhar de ternura. Olha que olhar lindo. Pureza estampada nos olhos. Você não precisa falar nada. Também tem um olhar de felicidade. Eu acho maravilhosa essa foto. Ela me traz uma sensação de felicidade. Tá tudo bem, eu não preciso de mais nada. O olhar, ele pode ser muito hipnotizante. E ele pode falar muito mais do que as palavras. Eu gosto de pensar no olhar. Eu gosto de pensar, por exemplo, que na natureza existem seres que conseguem enxergar muito mais do que você. Sabia? Existem animais, como por exemplo o camaleão, o coelho, que conseguem enxergar quase que 360 graus. Consegue entender isso? Ele consegue ter uma amplitude de olhar muito maior do que nós seres humanos. E existem, por exemplo, animais como abelha e outros animais como raposa, lobo e morcegos, que conseguem enxergar inclusive cores que você não consegue enxergar. E objetos que você não consegue enxergar, porque eles têm uma capacidade de visão infravermelha. Olha que coisa fantástica. Então eu gosto de pensar assim, viajar nos meus pensamentos, e pensar que o mesmo objeto na natureza pode ser observado de maneiras diferentes dependendo de quem está enxergando. Interessante isso. Eu gosto de pensar também sobre o olhar, que muitas vezes aquela história de eu preciso ver para crer, não é verdade também. Por exemplo, olha para essa tela aí, ó. Quantos pontinhos pretos você consegue enxergar nessa imagem? Você está enxergando pontinhos pretos? Faz as contas aí, quantos pontos pretos tem nessa imagem? Chuta aí, quantos tem? Quantos tem? Acertou quem disse nenhum. Mas como que não tem nenhum, pastor? Se eu estou olhando, não, teus olhos estão te enganando, porque a tua mente está projetando uma realidade que não existe. Você está sendo enganado pelos seus próprios olhos. É a mesma coisa dessa imagem aqui, ó. Faz um teste. Olhe fixamente por 30 segundos para aquele pontinho preto ali, ó, dentro da bola, certo? Vai lá, 3, 2, 1, valendo. Olha, sem piscar. 1, 2, 3, 4, não pisca, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, continua, 12, 13, 14, perseverança, 15, 16, 17, 18, 19, não, para, 20, 21, 22, 23, está acabando, 25, 26, 27, 28, 29, 30, agora olha para o lado. Olhou para o lado? Para o quadro branco? O que apareceu ali? Apareceu o quê? Apareceu a bandeira do Brasil, mas com que cores? Verde e amarelo? Mas gente, não tem nada de bandeira ali. Não tem bandeira nem preto e branco e nem colorida. Mas os teus olhos viram. Viram ou não viram? Viram. Então como é que eu posso acreditar? Será que eu somente posso confiar naquilo que os meus olhos estão enxergando? No que os meus olhos podem ver? Isso é muito simplório. Eu já vi muita gente falando isso. Não, pastor, eu só acredito vendo. A internet está para mostrar para a gente, né, que não podemos acreditar em tudo que a gente vê. Porque nem tudo é o que parece. Essa é a primeira lição. A internet, as redes sociais estão cheias de mentiras. Então pare de acreditar em tudo que você vê, porque nem tudo é o que parece. Os teus olhos te enganam o tempo todo. Mas também tem uma outra verdade. A realidade não se baseia apenas no que os seus olhos mortais podem ver. Existe uma realidade muito mais ampla do que aquilo que você acha que está enxergando.
E se você pudesse contemplar tudo que existe, cara, ao nosso redor. Você não é de origem animal, como por exemplo o evolucionismo quer pregar para você. O nosso reino é espiritual porque nós temos um originador, um criador que é divino. E Ele criou você à sua imagem e semelhança. Então a realidade de Deus nesse universo é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Mas como que eu não estou conseguindo enxergar isso? Mas nem tudo que existe de fato você consegue perceber com seus olhos físicos. Mas Deus te deu uma capacidade. É como se fosse uma espécie de sexto sentido. E esse sexto sentido eu gosto de chamar de fé. Fé é a capacidade de a gente conseguir enxergar as coisas além das aparências, além do que a gente pode ver. É enxergar do jeito como Deus enxerga. Porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 16:7, eu citei esse texto no sábado, e agora vou citar de outra forma. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor, Ele vê além do que os olhos podem ver. A gente só consegue enxergar a capa, só a aparência, só aquilo que está diante dos nossos olhos mortais, mas Deus pode ir além, Ele olha a essência, Ele olha o coração. Se a gente pudesse enxergar o que Deus enxerga, a gente ia sofrer menos, a gente ia se desesperar menos. Porque imagine você dentro de um labirinto, tentando encontrar uma saída. Já brincou de labirinto, de você entrar num labirinto? Como que é difícil sair de um labirinto? Por quê? Porque você está dentro dele, as paredes são enormes, você não consegue enxergar a saída. Mas digamos que tem alguém lá em cima, olhando como num drone, o labirinto do alto. Quem está enxergando do alto, quem está vendo de cima, consegue enxergar muito mais tranquilo a saída. Não se desespere, não se apavore, há um Deus do céu que olha tudo de cima, do alto, Ele tem toda a visão panorâmica da história, do tempo. Se eu pudesse enxergar aquilo que Deus enxerga, talvez eu iria acertar mais, eu iria me precipitar menos. Mas se eu disser que isso é possível, se a gente aprender a exercitar os olhos da fé, a gente precisa crer, a gente precisa confiar. Mas para você entender isso, deixa eu primeiro falar para você o que não é fé. Tem muita gente que não consegue confiar em Deus, e uma menina falou comigo hoje: pastor, eu tenho tanta dificuldade de confiar. Talvez é porque a gente não entenda exatamente como funciona a fé. Então, primeira coisa que você precisa compreender, o que não é fé? Primeira coisa, fé não é o quê? Pensamento positivo. Impressionante, em pleno século 21, em 2024, há pessoas que confundem fé com pensamento positivo. Eles acham assim, que se você como um mantra ficar repetindo assim, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, o cara vai conseguir. Não funciona assim. Esse ano eu vou arrumar uma namorada, esse ano eu vou arrumar uma namorada, esse ano vai aparecer o príncipe que eu tanto tenho orado. Não é assim. Não é pensamento positivo. Embora o pensamento positivo seja importante, tá? As pessoas gostam de estar perto de gente positiva. Gente negativa que só reclama é horrível. Mas pensamento positivo não é fé. Primeira coisa, se ser otimista é esperar sempre pelo melhor, fé é o contrário, é saber lidar com o pior sem perder a esperança. Então fé é além de otimismo. Segunda coisa que fé não é sentimentalismo. Fé não é sentimento. Ellen White diz claramente isso. Fé não é sentimento. Tem gente que diz, pastor, acho que eu não tenho fé, porque eu vejo assim as pregações, aí tem gente do meu lado chorando, e eu não estou chorando. Eu acho que eu não sinto nada. Então acho que eu não tenho fé. Eu não consigo orar e sentir alguma coisa queimando dentro de mim. Mas quem disse que precisa ter isso? Quem disse que fé é sentimento? O sentimento do homem é enganoso. O sentimento pode ser manipulado. Fé não tem a ver com sentimento. Fé é mais do que isso. Fé é mais do que sentimento. E terceiro, fé também não se baseia em circunstâncias favoráveis. É muito fácil confiar quando você está no controle da situação. Lembra da peça? Quando você tem controle, quando você está enxergando, quando você está vendo, é fácil confiar. Agora, quando você não está enxergando aquilo que Deus está preparando para você, é muito difícil. Então, quando as coisas estão indo bem, é fácil confiar. Agora, quando dá tudo errado, é extremamente complicado. Por isso que fé não pode ser baseado em circunstâncias favoráveis. Se o vento está a favor,
Fé verdadeira, ela se revela na tempestade, é na crise, é na dificuldade. Mas como, pastor, confiar? Como confiar? Então vamos entender um pouquinho agora. Se você tem a Bíblia aí, acompanhem comigo alguns textos. Você tem, por exemplo, Hebreus capítulo 11. Você conhece esse texto, né? Ele é clássico, ele é o texto principal quando a gente fala sobre fé. Então no finalzinho da Bíblia ali, em Hebreus capítulo 11, certo? No verso 1, já de cara Paulo, ele apresenta nesse verso 1 desse capítulo, dizendo assim, ó: fé é certeza e convicção. Olha isso, totalmente diferente de sentimento. Fé não tem a ver com, eu acho que Deus, não. Fé é certeza e convicção. Certeza e convicção de quê? Das coisas que não se veem e daquilo que você espera. Uau, pastor, então quer dizer que se eu espero que esse ano eu vou comprar minha casa própria, eu vou conseguir porque eu tenho certeza? Esse ano eu saio da seca. Eu vou arrumar alguém. Eu vou arrumar uma namorada, um namorado. Será que é só você ter certeza de qualquer coisa que você vai conseguir? Não é isso. O texto está dizendo que fé é certeza e convicção de quê? Ou baseado em quê? Ou certeza e convicção de quem? Seria a melhor pergunta. Aí, para você não achar coisas erradas, você tem que ler o verso 6 desse texto. Hebreus 11, verso 6 diz assim, ó: de fato, pega aí, ó, grifa esse negócio, para você não esquecer mais. De fato, sem fé é o quê? É impossível o quê? Agradar a Deus. Por quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia o quê? Creia que o milagre que você espera vai acontecer? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que aquilo que ele pediu vai dar certo? É isso que o texto diz? Não, se eu pedir para Deus uma cura, então eu vou com certeza que eu vou conseguir, e eu aproximo de Deus com essa certeza e convicção, e aí então o milagre vai acontecer. Não é isso que o texto diz. O texto diz que você tem que se aproximar de Deus crendo que Ele existe. Então grave isso aí em nome de Jesus. O foco da sua fé não é naquilo que você quer alcançar. O foco da sua fé tem que ser naquele que tem poder para fazer todas as coisas. Então fé é apenas uma ferramenta. Fé não é um poder em si mesmo. Fé é um instrumento, é um braço que você alcança a vontade de Deus. Então você precisa se aproximar dele crendo que ele existe. E se ele existe e você conhece o seu caráter, você confia que aquilo que você precisa, quando estiver em harmonia com a vontade de Deus, vai acontecer. Eu gosto muito da história de Ana. Ana era uma mulher estéril. Ela queria ter um filho, ela queria muito ter um filho. E ao mesmo tempo, num alinhamento da história, Deus queria e precisava de um profeta. Uma mulher que queria um filho, quis no mesmo momento em que Deus queria um profeta. E quando nossa vontade, o nosso desejo se alia com a vontade de Deus, o milagre acontece. Então a gente precisa crer e confiar que se aquilo que eu preciso, se aquilo que eu desejo estiver alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer. Mas se não acontecer, você não vai se desesperar, você não vai abandonar a fé, você não vai se matar. Por quê? Porque o teu foco não estava naquilo que você queria, mas está no Deus que sabe de todas as coisas. E se Ele não te deu, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Porque o foco de Deus sempre vai ser a tua salvação. E tem coisas que Ele não te atende, porque não é para a tua salvação. E tem coisas que Ele vai te atender porque vai te ajudar na salvação. Então você precisa crer. Você tem que ajustar a lente da sua fé, para que a sua fé se projete nele e não naquilo que você quer receber. A palavra fé, ela está na Bíblia em duas palavras, no hebraico e no grego. Em hebraico é a palavra emuná. Sabe aonde aparece a palavra emuná na Bíblia? Aquele famoso texto de Abacuque, onde Paulo vai repetir também no Novo Testamento, onde ele diz assim, ó: o justo viverá o quê? Pela fé. Essa é a palavra que aparece, emuná. E sabe qual que é o significado da palavra emuná?
O hebraico ele não é tão abstrato quanto o nosso idioma aqui no Ocidente. Então ele é um vocabulário mais restrito, mais compacto. Então ele precisa ser concreto. Ele não trabalha tanto com aquilo que é abstrato. Então, palavras que são difíceis de decifrar, o hebraico é mais fácil. Ele cria uma imagem para aquilo. Por exemplo, fé para eles é uma pessoa dentro de um rio caudaloso, um rio muito forte, uma correnteza muito forte. E naquele momento que você está à beira de se afogar, você vê um tronco passando do teu lado, e você então segura firmemente naquele tronco. Isso é emuná. É aquela certeza e aquela convicção que você tem, que você se abraça nela para se salvar. Fidelidade. Muitas Bíblias são traduzidas como fidelidade. O justo viverá por sua fidelidade a Deus. Olha que interessante. Então fé, ele sai do espectro apenas de um sentimento de confiança para Deus. Mas fé na Bíblia tem a ver com confiança que te leva a uma ação. Não adianta você dizer que confia em Deus, se quando Ele pede para você fazer uma coisa, você ignora, você rejeita. Não, Deus, não vou fazer não. Lembra da cena da peça aqui? Na Bíblia, fé tem a ver com confiar e obedecer. E você precisa crer nisso. Porque a partir do momento que você se aproxima de Deus, você se relaciona com Deus, você começa a conhecer mais a Deus, isso vai gerando em você uma confiança do que aquilo que Ele pedir vai ser o melhor para você. Então você se entrega a esse Deus. Tem uma história que ilustra muito bem isso, eu quero que você abra aí em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 é uma história fortíssima, que é a história do chamado que Deus faz para Moisés. Se liga nessa história, abra aí em Êxodo capítulo 3. Eu quero ler com você a partir do verso 10. Esse é um texto também que você precisa grifar para você entender o que é fé. Olha só, o contexto é bem conhecido. Moisés estava lá no deserto e ele era já pastor de ovelhas, 40 anos no deserto, e de repente Deus resolve fazer um chamado para ele. Inusitado, Moisés vê ao longe um arbusto queimando e ele via aquele negócio pegando fogo e não se consumia nunca. Um fogo que não acabava nunca. Ele falou, oxe, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Que parada é essa? E aí ele vai se aproximar. Quando ele chega perto, ele ouve uma voz dizendo, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é sagrado, é santo. Moisés sabia que era Deus que estava falando com ele, e aí Deus faz um chamado para ele, Moisés, o clamor do meu povo que está no Egito chegou até mim, e eu quero que você aceite o chamado que eu estou fazendo para você, porque você vai libertar o meu povo da escravidão. Você vai voltar lá para o Egito, Moisés, e você vai libertar o meu povo de lá. Moisés, é óbvio, ficou extremamente preocupado. No verso 10 ele diz assim, vem agora e eu te enviarei a Faraó, disse Deus, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí o verso 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Olha para mim, não tem condições nenhuma, pai. Verso 12, Deus respondeu, eu serei contigo. Grava essa frase, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aí o verso 13, mais uma perguntinha de Moisés. Tá bom, Senhor, beleza, tá, digamos que eu aceite. Mas quando eu for e vier aos filhos de Israel e disser para eles assim, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o nome desse Deus? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, grava essa outra frase, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu não sei se você, ao ler esse texto, entendeu o que Deus está falando aqui. Eu, por muitas vezes, olhava esse texto e dizia assim, mas por que Deus respondeu dizendo isto? Ele não falou o nome dele, ele disse assim, diz que o Deus eu sou está enviando você. Mas como assim? Que nome é esse? Diz que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Essa frase nunca me fez sentido para mim. Eu sei que alguns
pegam essa frase e diz que Deus, ele não era, ele é, né? Ele existe, e etc., sempre existirá, ele é sempre presente, etc. Só que, na verdade, essa expressão idiomática, sem tradução para a nossa língua, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Deus não estava dando para Moisés uma resposta filosófica sobre a sua autoexistência. Ele não estava respondendo: tá bom, Moisés, você quer saber quem eu sou? Então tá aqui, ó. Aí ele pega, tipo naquele filme Lucy, né, que deixa um pendrive com, sei lá, 1 zilhão de terabytes de conteúdo e diz assim, ó, quer saber quem eu sou? Tá aqui, ó. Deus poderia ter feito isso, mas ele não faz isso. Por que ele não perde tempo com isso? Porque não tem como a gente entender quem é Deus. Não há possibilidade alguma de Deus se conter num nome. Eu vejo um povo doido que fica discutindo qual que é o nome de Deus, porque a gente adora um nome errado e Deus não é assim, aquilo outro. Gente, não perca tempo com isso. Porque na verdade Deus não se importou. Porque na verdade Deus não estava falando para Moisés: Moisés, eu sou isso aqui e eu tenho todo o conhecimento. Está aqui, não. Ele estava dando para Moisés uma certeza que mudaria toda a história de Moisés. A expressão que aparece aqui em Êxodo 3,14 é essa expressão aqui, ó. Erie, Asher, Erie. E essa expressão Erie, Asher, Erie é linda. Porque ela, traduzida ao pé da letra, é como se Deus estivesse dizendo para Moisés assim, ó: Moisés, relaxa, respira fundo. É tipo aquela frase do Pablo Marçal, né? Eu estou aqui, diante do helicóptero caindo, né? Calma, respira, eu estou aqui. Deus estava dizendo para ele assim, ó, Erie, Asher, Erie. Ele estava dizendo desse jeito: eu sou o que você precisar, na hora em que você precisar. Esse é o significado verdadeiro da expressão eu sou o que sou. Eu serei o que você precisar, na hora em que você precisar. Moisés estava recebendo de Deus uma garantia. A única e mais importante garantia que a gente precisa ter: você não está sozinho. Você vai cumprir uma missão, você vai fazer algo que você não sabe se vai dar certo. A única garantia que eu te dou é: eu sou o que você precisar, na hora em que você precisar. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó: eu me tornarei o que você precise que eu me torne. Gente, isso é sensacional. Isso me lembra quando a minha mãe, pela primeira vez, eu era pequenininho, chegou para mim e disse assim, ó: filho, vai lá na vendinha do seu Elmo e compra para mim uma meia dúzia de ovos e 1 quilo de sal. E eu pequenininho nunca tinha comprado nada para minha mãe. E a minha mãe fez isso de propósito, porque ela estava me treinando, né? Me preparando para responsabilidades maiores. E aí eu disse: não, mãe, eu não sei fazer isso não. Eu falei: não, filho, você vai. Os teus irmãos não estão aqui, eu preciso da tua ajuda e eu preciso que você vá lá. Me deu o dinheiro na minha mão e eu ali perdidão, assim, garotinho de tudo, e cheio de medo, pensando: e se eu não conseguir comprar? E se eu não saber falar? E se eu pegar o troco errado? E se eu quebrar o ovo no meio do caminho? Sabe aquelas preocupações de criança? Eu fiquei apavorado. Minha mãe disse: não, você vai, filho. Vai dar tudo certo. Entregou na minha mão e pá. Aí eu disse: não, mãe, eu não consigo. Aí minha mãe fez assim, ó: filho, eu vou com você. Eu vou com você e eu vou ficar aqui na esquina te olhando. Mãe é maravilhoso. E a minha mãe fez isso. E eu fui andando, e toda vez que eu andava, e a minha mãe parou assim, chegou a hora de eu seguir sozinho, aí ela me deixou parado assim e disse: vai. E aí eu fui. A cada passo que eu dava, eu olhava para trás, para ver se a minha mãe ainda estava ali. E aí quando eu cheguei na frente do seu Elmo, que era o vendedor, eu olhei para minha mãe estava lá, torcendo. E aquilo ali me deu segurança, me deu paz. E eu falei para o seu Elmo que o que eu precisava, ele me deu aquilo que eu pedi. Eu entreguei o dinheiro, ele me deu o troco. E eu, feliz da vida, voltei, minha mãe estava lá. Aquela certeza de que eu não estava sozinho e de que os olhos da minha mãe estavam sobre mim, me deu força e segurança de que eu conseguiria cumprir aquela missão. O que Deus estava dizendo para Moisés aqui era exatamente a mesma coisa: Moisés, você não sabe como vai ser essa missão, você não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa eu quero que você saiba: a certeza que você precisa ter, confia em mim, eu vou estar com você.
E eu serei o que você precisar, na hora em que você precisar. Confia, Moisés. Eu acho que todo mundo aqui já foi para algum lugar que nunca tinha ido antes. E quando você vai para um lugar que você nunca tinha ido antes, e você está de carro dirigindo, o que você faz? Você coloca no GPS, não é isso? E aí você coloca lá o endereço, e você coloca no GPS, e o GPS então, ele calcula uma rota para você. Só que diversas vezes, isso aconteceu semana passada, eu estava indo da minha casa em Novo Hamburgo, ali para Alvorada, e o caminho que o GPS traçou, eu não tinha percebido, eu não tinha visto isso, mas tinha 15 quilômetros de estrada de chão, era de noite, e o medo de me perder ali, e o medo de não chegar no horário, apavorado, assustado eu fiquei, e eu pensei várias vezes, eu vou voltar para pegar um caminho mais seguro, mas eu olhei para o relógio e disse, se eu fizer isso, eu não chego a tempo. Então eu só tive uma decisão, eu tenho que confiar que esse GPS, que sabe o caminho, que entende a rota, está me levando para o lugar certo. Você está compreendendo? Com Deus não é diferente, eu preciso confiar. Deus mostrou para Moisés, o verso 12, eu serei contigo, várias vezes. Nos eventos sucessivos ao Êxodo, você vê isso claramente. As pragas eram sinais de que Deus estava com o povo. E quando o povo sai, você vê diversas vezes Deus mostrando, filho, eu estou aqui. Milhões no deserto. Deus era o que eles precisavam que Ele fosse. Então durante o dia, Ele se manifestava com uma coluna, uma nuvem que protegia eles do calor escaldante do deserto. Eu serei o que você precisar, na hora que você precisar. E à noite, para proteger eles do frio terrível do deserto, Ele era uma coluna de fogo. Na hora que o faraó se arrepende e vai ao encontro do povo de Israel para trazer eles de volta como escravos para o Egito, isso você encontra ali no capítulo 13 de Êxodo. O povo ficou desesperado. O faraó está vindo com o seu exército, nós vamos morrer aqui, nós estamos tudo arrebentados, já era Moisés, o que você fez com a gente? Aquele desespero tomou conta. Só que o verso 21 e 22 do capítulo 13 é muito interessante, porque olha só o que acontece. Naquela noite, antes do mar vermelho se abrir, o Senhor ia diante deles. Durante o dia guiava eles com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. E isso permitia que caminhasse de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e nem a coluna durante a noite. Só que em Êxodo capítulo 14, verso 19, olha que diz: então o anjo de Deus que ia adiante, na frente do acampamento de Israel, se posiciona atrás do povo. E a coluna de nuvem, que também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. Por que mudou de lugar? Porque era ali que eles precisavam de Deus. Deus vai sempre se representar ou se posicionar no lugar e na hora em que você mais precisa, do jeito que você mais precisa. Isso é maravilhoso, gente. Isso é confiar em Deus. É como se Deus estivesse dizendo para a gente: filhos, acalme o seu coração. Em tempos de guerra eu serei o seu Senhor dos exércitos. Em tempos de escassez eu serei o Deus provedor. Em tempos de doença eu serei o Deus que cura. E quando vocês não souberem o caminho que vocês devem seguir, eu serei o bom pastor e guiarei vocês pelo caminho certo. Quando Jesus veio a essa terra, Ele fez a mesma coisa. Como é que Jesus se apresentou para as pessoas? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Tudo aquilo que a gente precisa, Deus é. E tem uma música linda, né, que você conhece, onde o autor diz assim, ó: tudo aquilo que Jesus oferece, Ele é. Porque Ele é exatamente aquilo que você precisa que Ele seja. Então a sua fé tem que ser depositada em Deus, gente.
porque Deus prometeu que estaria conosco. Então, se o nosso desejo estiver alinhado à vontade dEle, vai acontecer. Então relaxa e confia, e obedeça aquilo que Deus está te pedindo. Creia, tão somente creia. Pastor Giliardi aqui, Giliardi, seria ingrato demais se eu não confiasse em Deus. Minha família e eu tivemos inúmeras provas dessa promessa se cumprindo. A gente sempre foi muito pobre, periferia do Rio de Janeiro. Meu pai desempregado, procurando emprego. Vários dias, semanas, correndo atrás e voltando sem uma resposta positiva. E eu me lembro, a gente sempre foi pobre, mas teve um dia que a gente estava assim, campeão. Minha mãe conta pra gente, eu era bem pequenininho, que chegou um dia que não tinha nada mais para comer em casa. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas não tinha nada para comer. 4 filhos, tudo fileirinha assim, um perto do outro. E minha mãe desesperada, a gente estava num lugar recém-chegado, não conhecia ninguém. Meus pais tinham conhecido a igreja adventista há pouco tempo. Meu pai tinha ido à igreja há pouco tempo, conhecido a igreja que eu cresci lá em Padre Miguel. E naquela semana essa situação estava acontecendo. Meu pai saindo para arrumar um emprego, minha mãe desesperada sozinha, com 4 crianças, sem ter o que comer. Minha mãe manda a gente para a rua para brincar, porque a gente fazia isso demais, ficava o dia todo na rua. Só que no final do dia a gente voltou com fome, e minha mãe não tinha que dar para a gente de comer. E minha mãe, eu lembro em flashes dessa cena, e ela conta em detalhes, diz que reuniu a gente assim na sala, contou para a gente a verdade chorando, e disse assim: Deus está no controle de tudo. E orou. E quando minha mãe ora, isso aí é perto das 6 da tarde, pouco tempo depois, a gente ouve barulhos de palma no portão. Minha mãe seca as lágrimas, olha pela portinha assim, e é uma senhora de rosto familiar. Chama ela pelo nome: Maria, desculpa incomodar, eu vim fazer uma visita para a senhora. Minha mãe se aproxima, abraça essa irmã. Ela se apresenta como uma irmã da igreja, e de fato ela era uma irmã da igreja, a irmã Joana, uma senhora super caridosa, uma mulher de Deus. Ela trabalhava na antiga Dorcas. Quem é das antigas aí vai lembrar que é a ASA hoje, né? A ADRA. Ela trabalhava com isso, esse era o ministério dela. E ela diz assim: Dona Maria, eu vim aqui hoje porque eu queria trazer umas coisinhas para a senhora, conversar um pouquinho. E ela estava com uma sacola de pano que ela mesma produzia, e dentro dessa sacola estava lotado de coisa gostosa de comer, cara. Tinha bolo, tinha granola, tinha pão de mel, tinha pão de tudo que é jeito, tinha um monte de coisa gostosa. E quando ela abre assim e começa a mostrar pra gente, nós crianças, estava cheio de fome, a gente olhou aquela cena assim, a gente atacou parecendo animal. E aí a gente foi pegando o que estava dentro da bolsa, e elas conversando. Quando a dona Joana fala isso para minha mãe, a minha mãe começa a chorar. E aí a dona Joana diz: mas por que você está chorando? Minha mãe conta a história do que estava acontecendo. E quando a minha mãe conta a história, é a Joana que começa a chorar. E aí a Joana fala: mas... Minha mãe fala: mas por que você está chorando, Joana? Está tão terrível assim a minha vida? Ela disse: não, você não está entendendo. Não era para eu vir aqui hoje. Você sabe que eu tenho um ministério e eu faço isso para várias famílias. E hoje na minha agenda estava uma outra família. Só que no meu momento devocional com Deus, às 5:30 da manhã, que eu sempre faço com Deus, eu ouvi fortemente uma impressão na minha mente, dizendo assim: ó, visite a Dona Maria, aquela família nova que chegou na igreja. Ela tinha um endereço, porque a recepção funcionou. E ela pegou aquele endereço, e aquela voz dizia: vai lá, visita eles, leva algumas coisas para ele. 5:30 da manhã, isso me arrepia. Deus estava respondendo a oração que minha mãe faria só às 18 horas daquele mesmo dia. Gente, se isso não é Deus, o que é?
É Deus dizendo: filho, eu serei o que você precisar que eu seja, na hora em que você precisar. Você não está sozinho. Esse mesmo Deus que disse assim: filho, eu serei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Deus é com aqueles que o ama. A nossa fé tem que ser dirigida para Ele, porque quando a nossa fé é depositada nele, não naquilo que a gente quer receber, Deus surpreende a gente, entregando para nós muito mais do que a gente pediu ou pensou. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais os pedidos você tem feito para Deus, mas eu gostaria, em nome de Jesus, que nessa noite você saísse com uma certeza: você não está sozinho, você não está sozinha. Deus tem algo maravilhoso para você, e Deus tem poder para lhe responder. Não importa o milagre que você esteja pedindo, não importa o que você esteja necessitando, Deus tem poder de dar muito mais do que você pede ou acha que precisa. Por isso, eu quero terminar esse momento de hoje fazendo um apelo para você. Se há algo que perturba a tua alma, se o teu coração está aflito e triste, se a tua fé está pequenininha, quase nula, lembre-se que Deus nunca pediu de você uma fé grandona. Pelo contrário, Ele falou que se a sua fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, o menor dos grãos, você teria condições de ver coisas extraordinárias. Então não se importe com o tamanho da sua fé, só se aproxime de Deus crendo que Ele existe. Ele está aqui, cara, e Ele é fiel nas suas promessas. O pastor Yuri vai cantar, e quando ele cantar, eu quero te fazer um apelo muito sincero. Se há algo, não importa o tamanho daquilo que você está pedindo, que você gostaria muito que Deus te atendesse e respondesse, você gostaria de pedir para Deus um sinal: Senhor, se revele a mim nessa semana. Atenda, Senhor, o meu pedido. Aumente, Senhor, a minha fé. Fortaleça, Senhor, a minha fé, o meu relacionamento contigo. Eu quero convidar você, ao cantar dessa música, se aproximar de mim aqui mais uma vez, e a gente vai orar juntos, porque Deus vai surpreender você e vai te responder muito além do que você imaginou. Confia? Confia. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Quando Moisés estava diante daquele mar, e o povo reclamando, e Moisés falando: Deus, o que eu faço? Eu gosto da frase que Deus diz para Moisés: Moisés, por que você está aqui falando isso para mim? Diga ao povo que marche. Mas para onde? Na minha frente só tem um mar, e atrás de mim tem o povo enfurecido do Egito. Vai para frente. Fé é confiar e obedecer. Tem que botar o pé na água. Tem milagres que não vão acontecer na tua vida se você não confiar e fazer o que Deus está pedindo. Para de reclamar e siga em frente. Bota o pé na água, o mar vai se abrir, porque aquilo que Deus pede acontece. Aquilo que Deus fala se torna realidade. Deus não é Deus que sabe mentir. Só confia nele, confia. Confiança, fé é um músculo espiritual que precisa ser exercitado. Parabéns, porque você tomou essa decisão e você está entregando algo para Deus, e aquilo que você veio buscar, você vai receber. Amém? Fecha teus olhos. Ore a Deus todos juntos agora comigo. Deus, teu povo está aqui. De alguma maneira nós viemos buscar algo. Cada um está num nível diferente, espiritual e de necessidades. Mas não importa, Senhor, em que ponto a gente esteja da caminhada, nós queremos confiar em Ti. Nós precisamos aprender a fazer isto. E nós entendemos que fé não é sentimento, fé não é pensamento positivo, fé não se baseia em circunstâncias favoráveis. Fé é algo que precisa ser depositado no Senhor. Eu preciso me aproximar crendo que o Senhor existe,
Eu preciso confiar que a tua presença é que faz a diferença. E se eu não estou sozinho e o Senhor está comigo, aquilo que o Senhor pediu vai acontecer. Aquilo que o Senhor declarou vai se tornar realidade. Não no meu jeito, não no meu tempo, mas me ajude a confiar que tudo vai terminar bem. Pai, se há pessoas aqui, jovens, amigos, irmãos que estão aflitos, ouça o clamor deles, porque nós estamos entregando o nosso caminho. E entregar é confiar, é não querer estar no controle da situação, mas deixar que o Senhor controle tudo. Então, por favor, abrace esse filho, essa filha, que ela saia daqui leve e aliviada, na certeza de que ela não está sozinha, não está sozinho. Por favor, Pai, tome-nos em teus braços e continue conosco nessa jornada que ainda está apenas começando, e que a gente possa ter de fato uma vida real e autêntica com o Senhor. Eu clamo por isso e já saio agradecido, porque o Senhor está aqui e tem sido para nós tudo aquilo que a gente precisa, bem na hora que a gente mais precisa. E por isso eu clamo e oro em nome de Jesus. Amém.